Boa noite a todos. Ei, gente. Oi, Pedro, tá joia? Boa noite. Que bom. Boa noite, Karine, Vitor, Felipe. O pessoal ainda tá com preguiça. Cadê esse pessoal? Pode acordar todo mundo. Falar com eles que a aula começou. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Da turma, deixa eu ver. Boa noite. Ei, Daniel, boa noite, Daniel. Tá joia? Joia. Aqui, não tem nada, tá tudo tranquilo. Então, o povo deve estar entrando aí. Então, deixa eu colocar aqui o material para a gente dar início, gente. Aqui, nossa, calorzão que tá fazendo hoje. Aliás, esses dias todos. Deixa eu pôr aqui, vou compartilhar com vocês. É porque eu não tenho como deixar o material aberto e iniciar ali a gravação, porque eu sempre gravo não só pelo Teams, mas eu também gravo para um outro programa, porque qualquer coisa eu tenho como salvaguardar, sabe? Então, aí o outro programa, eu realmente preciso de deixar o material da forma como que ele fica. Deixa eu pôr aqui. Aqui, ok. Isso, acho que agora está compartilhado. Deixa eu colocar aqui para poder ver. Temos dos alunos. Isso, gente. Então vamos. Tá, nós vamos dar início aqui hoje à nossa live, né? Dar prosseguimento. Nós vamos finalizar a unidade 1 e dar início à nossa unidade 2, tá? O que tem acontecido, né, com todas as disciplinas nessa semana. Antes, eu queria só dar um lembrete, tá? Para vocês não se esquecerem, nós temos uma atividade proposta para o dia 31 de março, que é o dia da apresentação. Então, só para realmente, né? Porque tudo passa muito depressa, os dias voam e para vocês não se esquecerem, tá bom? Essa semana tem chamado muita atenção de todos os meus alunos, independente da disciplina, para vocês não deixarem de fazer a atividade de aprendizagem diagnóstico no portal, tá? Final de semana eu entrei, né, para poder verificar de todas as disciplinas. Eu vi que tem pessoas que já começaram, mesmo assim, tem gente que começou ainda precisa, né, daquela alavancada lá, e tem gente que nem abriu o portal ainda, tá? Então, por favor, entrem, façam atividade, deixem para a última hora. É muito importante essa pontuação para gente, né? Além de ser uma oportunidade também de aprendizado, tá? Também façam um desafio nota máxima, que é uma atividade transversal, que é uma atividade que você faz e ela acaba sendo aproveitada para todas as disciplinas, né? Que é muito importante. Então, não deixe de fazer o desafio nota máxima. É uma pontuação muito expressiva e muito aproveitada, né? Porque acaba enriquecendo ali a nota de todas as disciplinas, tá bom? Então, fica aqui o meu convite. Por favor, não deixem para a última hora, tá? Que isso acaba ajudando a gente aqui no dia a dia e dando vocês a tranquilidade de uma pontuação, tá bom? Eu mesmo tenho acesso ao relatório, né? Ao relatório de notas, aí dá para ver as notas de atividades que eu leciono, as notas, né, do portal e as notas transversais. Então, de uma maneira geral, né? Sim, sempre tem exceções, mas assim, de uma maneira geral, vocês ainda têm que fazer muito dessas atividades. Então, não deixem não, tá bom? Bem, e como eu falei com vocês, nós vamos dar prosseguimento agora. Nós vamos finalizar a unidade 1. E aí, na verdade, quando a gente fala educação ambiental, vocês vão perceber que os assuntos, né, eles são pertinentes. A gente não tem uma quebra brusca de um assunto, né? E aqui hoje nós vamos falar sobre políticas públicas para a educação ambiental. E antes disso, né, porque você sabe, eu sempre gosto, sempre falo para você, faço convite a todos vocês a participarem aqui, né? Então, primeiro, gostaria de perguntar o que vocês acham, né? Que a gente fala política pública. O que
isso significa? Políticas públicas, de uma maneira geral, né? Aqui a gente vai falar política pública para educação ambiental. Mas políticas públicas, o que vocês acreditam? O que se destina na hora que a gente falar política pública? Aí eu quero ver os universitários, ainda mais que eu tô com saudade, eu quero ouvir voz, eu quero ver vocês aí presentes do outro lado. O que é política pública? Seria leis que servem para todos seguirem? Sim, vejamos, o que mais? Seria aquelas políticas que, por exemplo, o governo põe para que pode gerar, né, alteração ali na vida da população. Também, vejamos, o que mais? Depois eu vou comentar as respostas. Tudo que vocês estão falando tá certo, tá, gente? Mas alguém quer contribuir? O que vocês acham? O que seja política pública? Ô, meu povo, olhem só. De fato, tanto que o Pedro e o Daniel comentaram, está certo, né? Política pública é aquilo que os políticos, né? Aquelas pessoas que foram eleitas com o nosso voto, que elas estão ali nos representando. Então, elas acabam propondo, fazendo propostas, né? De situações, não necessariamente só leis. Muitas vezes são leis, sim, eles até fazem propostas que acabam tendo ali como resultado final a aplicação de uma lei. Mas nem sempre chega a ponto de ser uma lei. São literalmente propostas que eles fazem tentando, esse que é o objetivo, né? De atender a necessidade e o anseio da população, para que seja de fato aplicado para a melhoria da vida dos cidadãos, né? Então, permeia tanto que o Pedro e o Daniel comentaram, né? Então, é muito importante, logicamente, que quando a gente vota, nós votamos naqueles que nós imaginamos que possam nos representar, e cada político, ele tem uma proposta, né? Uma proposta de governo, quer seja em qualquer âmbito, tá, gente? Desde o vereador, deputados, esfera estadual, federal, enfim, não importa o cargo. Na hora que nós o elegemos, ele vem de acordo com algo, né? Ele normalmente esses políticos, eles sempre levantam uma ou mais bandeiras ali e que a gente, a princípio, né, já que eles foram eleitos, a maioria da população acreditou que eles, de fato, estejam propondo algo que nos representa. E aí, uma vez eleitos, né, uma vez ali no poder, espera-se que eles apliquem aquilo que eles fizeram de proposta, né? E nem sempre, às vezes, aquilo que eles, a princípio, né, imaginem que fosse bom, necessariamente eles podem aplicar logo de imediato, né? Mas aí eles começam naquele jogo político de propostas e que trabalhar para a aceitação dessas propostas e que elas possam aí dar, né, prosseguimento em termos de programas, né? De propostas que vão se transformar de fato em ações ao bem comum de todos nós, né? Bem, e quando a gente fala de política pública para a educação ambiental, então nós hoje vamos ver aquilo que foi implementado a nível nacional e que visa atender a essa demanda de tudo que a gente tem falado ao longo dessas semanas, né? A gente construiu a necessidade, como que é a educação ambiental. Nós, semana passada, nós estávamos discutindo, né? Até que ponto a gente, de fato, no fundo, por mais que a gente saiba que é importante, muitas das vezes a gente fica decepcionado e não acha que
que eventualmente, né, isso vá se sair de fato do papel. Então a gente sabe que existe um descrédito muito grande, né, sobre vários aspectos sociais, inclusive não é diferente no que se refere à questão ambiental, né? Mas diante de tudo isso e o grande foco aqui, eu acho que é a nossa responsabilidade, né? De estar aqui discutindo um assunto que é tão importante para a biologia e que mesmo diante de todas essas dificuldades, porque nós encontramos e eu compartilho com vocês, né? Aquilo que foi dito semana passada, essas dificuldades e às vezes até mesmo uma certa tristeza diante do que a gente presencia, né? Mas a gente tem que ter força e levantar a bandeira, porque se a gente se fizesse por vencido e achar que nunca vai poder mudar nada, também a gente não está fazendo nosso papel, né? Então, a gente vai apresentar aqui, existem políticas que foram lançadas em prol da educação ambiental, em prol do meio ambiente, tá? É muito importante que a gente possa discutir em relação a isso. Logicamente que aqui são os principais tópicos, né? A gente não tem como ir aí nas esferas municipais e ver necessariamente detalhes, mas de uma maneira mais ampla, aquilo que foi proposto e que, na verdade, dá um norteamento para que instâncias, né, mais específicas, mais locais, ali os políticos e os cidadãos possam atribuir situações mais específicas à necessidade de cada localidade, tá? Bem, alguém quer comentar alguma coisa ou foi impressão minha? Parece que fez um barulho aqui. Podem ficar à vontade, tá, gente? Qualquer coisa, quiser comentar, questionar, podem ficar à vontade em relação a isso. O fato é, né, que é isso que é muito importante, para que ações possam ser adotadas, para que mudanças possam ser adotadas pela sociedade, é fundamental, né, que haja uma colaboração do setor público e do setor privado, né? Porque existem propostas de políticas públicas, aplicações dessas políticas públicas, e cabe à sociedade e ao setor também privado poder fazer a adesão disso tudo, né? E também, igual nós vamos falar, se não me engano mais à frente eu comento sobre isso, não adianta também ficar só em proposta e não adianta ficar só em através de programas, né? É muito importante também que se coloque a mão na massa e que tenha fiscalização. Porque até aqui no nosso país a gente sabe muito, a gente sente muito isso na pele. Situações que são leis, né? Que estão ali na Constituição e não necessariamente são acatadas, né? E não se pode fazer vistas grossas em relação a isso e deixar passar, né? Bem, então é nesse contexto que nós vamos finalizar a nossa unidade 1, falando sobre essas políticas públicas, norteando aquilo que foi fundamental ao longo do tempo para a gente poder, né, ter uma programação. Bem, aquilo que eu falei com vocês, que se está ali para os nossos políticos, para os governantes, né, a responsabilidade de ali fazer a programação, de adotar programas, né? E também muitos dos programas têm a ver também com uma verba, com incentivo, né? Com, por exemplo, profissionais que possam atuar frente para poder fazer com que aquele programa siga, né, o seu caminho, siga o seu destino, né? Bem, e é muito importante que quando a gente fala disso, eu não sei se vocês já tiveram essa situação. Né? Eu como bióloga e logicamente eu não vou longe não, às vezes até em conversa familiar, né? Porque na família cada um tem, igual eu olho muito para o lado biológico, tem pessoas que olham para outras áreas com maior interesse, enfim, às vezes a gente olhando dentro de uma conversa, a gente percebe que nem todo mundo necessariamente consegue ver, né, a importância da preservação ambiental.
E muitas das vezes, e eu falo disso porque às vezes as pessoas acham que o investimento no meio ambiente significa deixar de investir em outras áreas. E que, né, eventualmente isso fosse como se fosse um dinheiro não muito bem gasto. E é importante a gente chamar a atenção. Quando a gente e aí, só um parênteses, né? Dá para vocês perceberem que há alguns momentos que existem algumas discussões familiares que o bicho pega, né? Porque vocês imaginam, a gente está falando de educação ambiental aqui, já pensou no eixo ali mais próximo, né? Como que a discussão ela não é mais calorosa, né? Tá, mas deixa quieto. Bem, o fato é que é muito importante a gente também pontuar para as pessoas que quando se faz um investimento na preservação ambiental, eu estou investindo no aspecto social. Ah, mas não tá, tá sim. Porque se eu preservar a natureza, estou preservando inclusive a qualidade de vida de todos nós. Nós estamos preservando saúde sobre vários aspectos. Na preservação da água, que é fundamental para a vida de todos nós, né? E aí eu nem falo dos animais e plantas, não. Eu falo de nós mesmos, para a gente perceber o tanto que isso é fundamental, se é, né, que essas pessoas só olham o próprio umbigo, para que elas percebam de que é fundamental, que elas não têm como sobreviver se não for com essa, nós somos dependentes disso tudo, né? E tem uma série de situações. Preservação do meio ambiente significa dar, né, condições, até mesmo de não só qualidade e preservação da saúde, até mesmo fonte de sustento para várias famílias. Ah, mas se eu jogar aquela mata no chão, olha o quanto de dinheiro que não vai ser transformado aquelas madeiras. Sim, até se você observar isso, possa até ser, mas isso é imediato. Depois, esse dinheiro não vem mais e você vai arcar com prejuízos. Prejuízos à saúde, prejuízos inclusive financeiros. Então é muito importante que diante desse diálogo a gente possa falar também que a educação ambiental é a preservação do social, né? Para essas pessoas que acham que na hora que a gente fala ambiente, eu só estou falando de plantinha e bichinho. Não, estou falando de todos nós, deles também, que são extremamente importantes, e de nós, inclusive, né? Bem, e que, logicamente, sempre, né, a partir do momento que essas políticas públicas não cumprem com seu papel de preservar o que nós temos de patrimônio ambiental, elas acabam também pecando no social. Mesmo que às vezes isso não seja vendido, né? Que isso que a gente tem que trabalhar muito como biólogos, nós como profissionais da área, a gente precisa chamar atenção para essa responsabilidade, que não é só uma conversa de biólogo, porque você ama bichinho e flor, não, e plantinha, não, nós amamos sim. Amamos e eles precisam de ser amados e preservados, mas nós também preservamos e amamos o social e o ser humano, que sem meio ambiente isso não consegue ser resguardado, né? Como o Daniel falou, sim, existem leis que surgem com o objetivo de salvaguardar, né, de preservar o ambiente. E elas são muito importantes, porque a partir do momento que existem leis que venham, né, despertar ali de uma maneira até mais rígida, né, a necessidade da preservação, da sustentabilidade, né, de manter-se aqueles recursos naturais, isso é fundamental, tá? Agora, a gente sabe que não basta ser só leis, né? Aqui, principalmente no nosso país, do qual nós temos muitas leis, e às vezes a gente entra num descrédito danado, né? Porque não adianta ter lei se ela não é adotada, se ela não é cumprida. Então, isso é muito importante. Mas, isso que a gente precisa de imaginar,
precisamos propor que elas de fato existam e que ali exista, né, abra um caminho para que as coisas possam mudar, melhorar, né, com vistas à melhoria e preservação. Tem a necessidade, muitas das vezes, de mudanças no modo de utilização dos nossos recursos naturais. A gente sabe disso. A gente já comentou, inclusive, aqui. A gente sabe, e nós não somos contra o uso de determinados recursos para o desenvolvimento. A gente sabe que as empresas precisam, para se manterem, elas precisam de lucro. Mas existe aí a responsabilidade. Existe uma equação que é possível entre obter o recurso necessário, poder promover o desenvolvimento, mas não a todo custo, né? Mas respeitando, tendo ali um princípio, um cuidado com aquilo que está sendo realizado, né? E isso a gente vai ver essa questão para as empresas, se elas tiverem uma noção, elas conseguem também, gente, ganhar dinheiro preservando. A preservação, ela é lucrativa para a imagem, ela é lucrativa do contexto, sim, também econômico. Na hora que a gente fala de sustentabilidade, de aproveitamento, né? Olha, quanta coisa que nós perdemos por desperdício. E na hora que a gente perde por todos os lados, inclusive o econômico. Então, da mesma forma que na nossa casa, no nosso ambiente, a partir do momento que você, por exemplo, tem um desperdício muito grande de um determinado item, você não está só provocando dano ali à natureza, porque você está usufruindo e mal usufruindo daquele item, demandando cada vez mais. Também está doendo no seu bolso. Então, essa visão maior, né, de bem usar, ela acaba também sendo econômica. É bom para a natureza e é bom também para as empresas ali associadas, né? A gente acha linda essa imagem, né? Eu acho que ela fala muito sobre educação ambiental. Eu olho para essa imagem, eu acho que ela traduz isso, né? Acho que de todas é a imagem mais bonita que eu já encontrei dentro da educação ambiental. E que ela, né? Como nós já vínhamos falando, né? Esse tema de educação ambiental é um tema relativamente recente. Se já é recente, igual até então a gente estava falando daquele histórico, né? Ao longo ali, até o âmbito mundial. Se ela já é recente a âmbito mundial, dá para imaginar que na esfera do nosso país, ela também é bastante recente, né? E, inclusive, dentro, lógico, se ela é recente no contexto de debate, imagine quanto políticas públicas, né? Então, logicamente, a educação ambiental, ela vem apresentando, né, em relativamente pouco tempo, nas últimas décadas, pelo menos até então, né, até um tempo aí atrás, ela vinha engatinhando e querendo ampliar, né? Enfim, o fato é que a gente precisa muito, né? Porque às vezes há alguns momentos da nossa vida política que ao invés de ir adiante, parece que a gente retrocede. E a gente tem que ter muito cuidado, que na hora que a gente fala de políticas públicas, de fato, existem eventualmente algumas políticas que elas conseguem dar saltos, vários saltos para trás. Não só ela fica estagnada, ou seja, não só ela não permite avanços e melhorias, como determinadas adoções políticas possam retroceder toda e levar, né, por perda várias décadas, às vezes, ali de luta e de conquistas, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. E, logicamente, imaginar que da mesma forma que a gente fala dessas políticas públicas, e política pública, né, significa esfera governamental,
nós também podemos, por exemplo, perceber essas alterações em políticas, por exemplo, empresariais, dentro de setores privados, eventualmente quando muda uma gestão, quando muda uma presidência, né, de determinada empresa, algumas visões possam ser contraditórias e também dar passos atrás em relação àquilo que às vezes aquela empresa já conquistou, né? E visa nós observar, tentar melhorar, fazer propostas, ajudar na fiscalização, cobrar a fiscalização, né? Incentivar como educador, porque vocês são educadores, né? Vocês já tiveram, vários de vocês já tiveram essa oportunidade e tenho certeza que todos vocês, a professora não quer para docência, mas você não precisa de para docência. Se você for, por exemplo, para o ambiente da consultoria, você também vai ser um educador. Ah, professora, mas não essa questão ambiental não é o meu forte. Eu quero ir para um laboratório, trabalhar com análises clínicas. Ok, mas você é biólogo, eu tenho certeza que você, numa discussão, numa roda de conversa, numa mesa de barzinho, você possa defender e falar muito bem da natureza, propor, alertar, chamar a atenção, né? Que é isso que se propõe. Bem, é importante, né? Aquilo que isso aí não é novidade, a gente já falou desde o primeiro dia, um vídeo até que eu coloquei para vocês, um professor falando, educação ambiental não é algo que precisa ser obrigatória, né? Eu não posso obrigar, eu não tenho como obrigar, por exemplo, um parente meu que pensa diferente a pensar como eu. Eu posso conversar e dentro dessa conversa ter, né, fundamentos que possa, no mínimo, ele possa às vezes até não me dar o braço a torcer, mas ele vai parar para pensar depois, né? E como todo mundo pode mudar de ideia, eventualmente a gente pode construir, né, algo um pouco melhor, né? Bem, e é isso que a gente fala. Educação ambiental, mesmo através de políticas públicas, quando nós, né, igual vocês vão ver que existem propostas, programas, nada possa ser necessariamente obrigatório. Porque tem uma coisa também, uma coisa que o ser humano não gosta é ser obrigado. Se você falar para alguém que ele é obrigado a ganhar na Mega Sena, se duvidar, só porque você falou que ele é obrigado, é capaz de ele não querer, né? Sei não. Eu adoraria ser obrigada a ganhar na Mega Sena, né? Mas como tem gente que é muito teimosa, enfim, na hora que fala que é obrigada, ele não aceita, né? Professora. Oi, diga, Pedro, que bom, diga. Você já mudou o slide? Ah, tá. Não, é porque no meu tinha demorado um pouquinho para mudar. Ok? É porque tem um slide aqui que tá demorando. Mas que bom, valeu, Pedro. Amei você ter falado. Tem hora que eu acho que eu vou parar aqui só para vocês poderem falar. Podem e devem falar, tá? Porque aqui realmente acho que não foi. Olha, mudei, fui para trás aqui, tá? Qualquer coisa pode e deve falar. Mas é porque eu tô realmente demorando um pouco mais aqui nesses slides, tá? Bem, e aí eu começo a mostrar a vocês, né, algumas iniciativas públicas de adoção que foram importantes e que, de fato, é lógico, gente, que quando a gente fala de esferas públicas, nem toda proposta, nem todo programa, e nem toda secretaria, igual aqui no caso, a Secretaria do Meio Ambiente, necessariamente ela é efetiva absolutamente em todos os locais. Existem aí uma variação muito grande e depende muito, logicamente, de quem ocupa aquele cargo, né? Então, mas é importante se imaginar que, se eventualmente a questão ambiental ela não consegue ir à frente, mesmo tendo, por exemplo, uma secretaria, vocês imaginem se ela não tivesse, né? Então, por isso que é muito importante, porque dá visibilidade. Obrigação, eu não posso obrigar ninguém, às vezes, a cumprir necessariamente determinadas ações. Entretanto, eu posso propor e devo propor, né? E dentro dessas propostas,
a gente sabe também que o incentivo é muito importante. Eu não tenho como obrigá-los a fazer determinadas ações, mas eu falo e tento incentivá-los, né? Nem sempre, às vezes, isso possa ser o suficiente, mas tem gente que às vezes a gente consegue, né, atingir e motivá-lo. Já vale, né? E é isso que é a vida, de tudo que a gente faz. E na educação ambiental não é diferente. Então, da mesma forma que eventualmente a gente dá, professora, mas se a secretaria, igual existem secretarias municipais, estaduais, né? Existe o Ministério do Meio Ambiente, enfim. Ah, mas a gente está vendo que não está acontecendo nada. Mas ele é obrigado a estar ali, existe essa cadeira, e, logicamente, a cadeira ela fica. Eventualmente possam ir mudando as pessoas. E uma hora a gente acertar e a coisa valer a pena. Né? Então, o fato é que houve a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, que ela, inclusive, uma das ações dessas secretarias, em quaisquer que sejam as instâncias, né, nas esferas de governo, elas têm como papel incentivar a educação daquela população, dos cidadãos, tá? Para que eles possam colaborar, incentivar. Agora, de uma maneira geral, logicamente, a gente está transitando muito menos, né? Do que a gente gostaria, do que a gente tem costume. Às vezes, quando a gente vai, né, vai para o centro, porque a gente precisa resolver algumas coisas, ou até mesmo para trabalhar, mas é diferente. Antes a gente batia mais perninha, né? Mas, por exemplo, uma coisa muito importante, que sejam instaladas, né? Por exemplo, aquelas lixeiras nas ruas. Ah, professora, mas tem gente que joga o lixo fora. Eu sei. Mas imagine, se eu não tenho uma secretaria, né, que visa ali o cuidado ambiental, e o cuidado ambiental também, esse cuidado social, né, é tudo. Se não tiver, e se ela não dão ali atender a demanda da população, quanto, por exemplo, a presença de lixeiras públicas, como eu vou cobrar daquele cidadão? Né? Nem todo mundo tá a fim de colocar o lixo na bolsa e chegar em casa fazer a faxina na bolsa. Então você precisa de incentivar. Uma questão básica de incentivo é isso: ter, né? Espalhar ao longo, né? Se fazer visível. Às vezes eles até colocam, né? Umas propagandas assim, até mais bem-humoradas, com a lixeira pedindo, pelo amor de Deus, para você não jogar lixo no chão, que pode ser bobo, mas isso acaba às vezes incentivando uma pessoa e que se torna fundamental, né? Então, a presença dessas secretarias nas diferentes esferas, elas são fundamentais, inclusive para trabalhar com aquilo que é necessário àquela região. Chega um ponto que eu não preciso mais colocar uma lixeira, porque já tem suficiente naquela região, naquele município, mas eu tenho uma outra demanda, e assim sendo observada e trabalhada, né? Para a gente ter uma ideia, né, o progresso da inclusão da educação ambiental dentro das políticas do governo iniciou-se em 1981, né? Ah, professora, eu nem era nascido, tá? Tudo bem, só que, se a gente observar, são poucas décadas atrás, né? Vocês são muito jovens. Na hora que a gente fala de 81, vários não eram nascidos, com certeza, tudo bem. Mas para a gente imaginar que a educação ambiental, né, nesse âmbito de política pública, iniciou a partir de 1981, é muito recente. Perdeu-se muito tempo, né? Isso se deu através do PNMA. O que é isso? O Programa Nacional do Meio Ambiente, que foi iniciado ali em 1981, com esse objetivo, né, de incluir a educação ambiental dentro da política de governo, para mostrar para a população, inclusive, que educação ambiental, preservação ambiental, ela não é só cuidar de bichinho e plantinha, ela também é cuidar
da comunidade, também cuidar dos cidadãos, né? Quais são as responsabilidades individuais e coletivas no processo de conscientização ambiental? O que vocês acham? Enfim, eu acho que a gente já vem construindo isso ao longo dos dias, né? Ela é fundamental, cada um de nós aqui somos importantes e temos responsabilidades, todos nós, né? Responsabilidade individual, coletiva. Afinal de contas, pequenas atitudes que nós tomamos no âmbito doméstico contribuem, interferem em muito sobre a proteção ambiental, né? Aqui nós já comentamos, vocês mesmos já falaram, muitas das vezes nas escolhas dos produtos que a gente consome, né? Às vezes na hora que eu vou no supermercado, ou na hora que eu vou mesmo ao shopping, na hora que eu dou preferência, por exemplo, por uma empresa que eu sei que tem um programa mais atuante, isso tudo é muito importante, né? A gente vai falar adiante, isso faz parte. Na hora que eu privilegio uma empresa que tem essa visão protetora, em detrimento de outra, eu estou fazendo a minha parte, né? Porque de uma maneira indireta, eu estou mostrando para aquele outro o seguinte: olha, você pode não se importar com o ambiente, mas se você imaginar, você está perdendo dinheiro, já que ele só pensa nisso, né? Então, são pequenas atitudes. É fácil? Não, a gente sabe que não é. A gente já discutiu muito aqui, sabe que não é, né? Mas, ao mesmo tempo, são pequenas ações. E aqui, entre as responsabilidades, né, até que foi uma pergunta que a gente também coloca ali como retorno, a exigência do consumo de produtos que têm uma origem legal, né, que eu acabei de falar, quando você privilegia, né, incentivo e participação em debates sobre políticas públicas socioambientais. Uma coisa, gente, que eu acho fundamental. Eu sei que às vezes na hora que a gente conversa, e eu falo não só como professora, né? Porque aqui eu sei que vocês ficam caladinhos, mas quando a gente tem a oportunidade dali de sala de aula, naquele presencial, na hora que a gente faz uma roda, é muito comum a gente ouvir: ah, professora, eu não gosto de ficar discutindo esses assuntos, eu não gosto de política, eu só tento, deixa pra lá, né? Lógico, não é brigar com ninguém, não, né? Porque briga, ninguém não vale ninguém, não. Mas eu também falo. Eu falo, por exemplo, na hora que eu falo dessas situações, eu me lembro há tempos atrás, ainda como estudante, e até mesmo de pós-graduação, na hora das discussões, né, lá que o bicho pegava lá, era muito comum eu ter colegas falando: eu não gosto de discutir, eu não gosto de política. Ah, deixa, nada vai mudar. Se a gente achar que essas políticas, também ambientais, elas nunca vão mudar e nunca, sempre vai ser isso mesmo, a gente está se dando por vencido. Eu acho que a gente não é uma questão de brigar com ninguém, né? Ser partidário de nada, não é isso. Mas você precisa de se interessar pelo assunto e se expor e falar, né? E de repente, falei: senhora, você já parou para pensar diferente? Então, isso é importante. E eu falo muito isso aqui com os meus meninos, né? Clarinha de 9, Gabriel de 14, que aqui em casa o bicho pega, né? A gente discute pra caramba essas coisas. Política de tudo quanto é esfera, inclusive ambiental. Falo assim: gente, não me importa se você acha X ou se você acha Y, mas você precisa de ter um palpite, você precisa de acreditar em alguma coisa. E a partir dali mergulhar naquele assunto e tentar defender, né? Isso é muito importante. Se nós, como biólogos, pudermos perceber que, embora dá muito desespero várias e várias vezes, mas se a gente achar, né, não se der por vencido, isso é bom. Não brigar com ninguém, não, né? Porque isso não é o caso. Mas a gente colocar mesmo, falar, chamar atenção, trocar ideia. Tem hora que a contrapartida possa também te dar alguma informação que você fala assim: olha, engraçado, nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista. É importante, sim.
Por outro lado, a gente precisa de conversar, discutir. A partir do momento que a gente colocar esses assuntos em pauta, já é um avanço. Vocês viram, a gente acabou de falar que entrou em pauta na esfera do país praticamente em 1981, ou seja, né, a gente tem que discutir. E houve, paralelamente, porque as questões elas vão, né, vão tomando corpo, a partir do momento que vai sensibilizando não só as esferas públicas, mas também ali no dia a dia, sensibilizando o cidadão, vai criando-se oportunidades de criação um pouco mais ampla de defesa do ambiente, né? E aqui houve a criação do Fundo Nacional do Meio Ambiente e também do IBAMA, através de duas leis. O Fundo Nacional, pela Lei 7.797, de 89, aliás, ambas as leis são de 1989, e o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, né? Foi pela Lei de 7.735, tá? A criação desses dois órgãos, eles foram importantes, porque eles trabalham ainda mais, né, tentando motivar a preservação do ambiente, tá? E, logicamente, a partir do momento da criação dessas instituições, dá a elas, né, visibilidade, gera uma discussão ali a âmbito nacional e gera uma maior sensibilização também sobre o tema, né? Então, olha, quando eu falo desses anos, eu só fico lembrando em que série que eu estava ali na época do colégio, né? Enfim, é muito pouco tempo para a gente imaginar, né? Que foram criadas essas instituições, que elas começaram a entrar de fato em vigor, e além de tudo, né? A gente sabe que também a atuação delas muitas das vezes possa ser prejudicada em função, porque também não basta criar, né? As instituições. É o importante ali de dar a elas condições para realizarem os seus papéis. Então, elas também ficam muito à mercê dos altos e baixos, de acordo com o poder, né, que os governantes que vão assumindo ao longo do tempo, né? A gente também precisa de falar isso. E eu já falei com vocês, nós já trabalhamos aqui, já chamei a atenção, né, que o Rio 92, ou a Eco 92, né, foi um marco, tanto é que, gente, eu já apresentei vocês que tem Rio, Rio mais 10, Rio mais 20, né, então a gente já tem falado disso ao longo desse tempo. Como mesmo, tem até palavra, agora me fugiu, como legado, né, do Rio 92, nós tivemos essa Carta Brasileira para a Educação Ambiental, tá? Que ela foi produzida durante este evento. Foi aquilo que eu comentei com vocês, não sei se vocês se recordam todos, de que quando tem esses eventos no nosso país, acaba mobilizando ali as esferas governamentais, a própria população, diante daquele assunto, né? Motiva e também dá visibilidade, né, gente? Coisa que político gosta também é ganhar visibilidade. Então, gera visibilidade, eles instituíram essa Carta Brasileira de Educação Ambiental, que foi produzida durante esse evento da Rio 92, em consonância com o Ministério da Educação e Cultura, né? O MEC. Isso é importante porque nós já falamos aqui, a principal via de educação ambiental são as nossas escolas. Não significa, e elas não são restritas só ao ambiente escolar, em qualquer que seja o nível, né? A gente está aqui falando de educação ambiental na faculdade. Eu posso falar de educação ambiental até para os meninos, até mesmo de maternal. Se eu quiser ali chegar e falar que o lixinho, né? Aqui em casa, muitos meninos chegavam em casa, mãe, não posso fazer isso, senão atrapalha o mundinho. Logicamente que depende muito ali da fala, daquilo que, logicamente, da proposta, daquilo que você pode atingir. Mas ela
está inerente, né? De ser proposta a todo mundo, a toda faixa etária. Aliás, o ideal é justamente isso. Tá mais fácil começar desde o início com pequenas atitudes, mas aquilo dali vai se tornando inerente, né? Cultural. A pessoa já entende aquilo dali como base, né? Para ela nem é mais uma questão de obrigação, não. Ela consegue perceber que é errado jogar lixo fora da lixeira, que eu não posso desperdiçar água porque eu estou agredindo, né, o mundinho. Que seja, depois a gente sabe que não é um mundinho, é um mundão de Deus, né, e que tem muita coisa em jogo. Mas isso é fundamental. Então, por isso que essa carta, ela foi realizada num evento desse, logicamente, que aí nesses eventos, como a gente já falou, tem a ver com um corpo técnico muito específico, né? Profissionais associados à área ali ambiental, mas também juntamente com o Ministério da Educação, porque nada melhor nessa vida de se trabalhar do que iniciar pela educação, né? Que é de fato onde as coisas acontecem. E o principal anseio dessa carta é justamente utilizar a educação ambiental como principal ferramenta, né, para sensibilizar as pessoas, para sensibilizar a população, para a necessidade da preservação, da sustentabilidade, né? É muito bonito, gente. Como a gente perde oportunidade, né? É tanta coisa que a gente podia transformar através de uma educação de qualidade desde o início. Como que é possível perder tamanho bonde da história com tão pouco, né? Porque, enfim. Bem, e uma questão, né? Gente, eu tô bebendo água por causa daquela minha tosse. Desde ontem eu tô assim e tá sendo bom, né? Que toda hora que eu falo com vocês me dava mais vontade de tossir em função da alergia aqui, dessa poeirada que eu tô vivendo. Bem, uma prova concreta, né? Que ambiente poluído não faz bem à saúde de forma alguma, né? Só falar também, causa vários prejuízos a nós, né? Bem, então isso é por isso que eu tô, desculpa aí se atrapalha, mas tá sendo necessário, né? E uma coisa, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, que a institucionalização que houve, né, da educação ambiental nesse sentido, foi também um incentivo para a implantação de um programa aí destinado à preservação ambiental, que é a ISO 14000, tá? Bem, ela já até tem 14001, né, reformulação, e isso, inclusive, é muito importante. Quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de programas que são postulados inicialmente, é muito importante que eles sejam atualizados, né? Afinal de contas, a gente vive num mundo onde as coisas mudam muito rapidamente. A gente precisa atualizar, a gente precisa fazer ajustes. Muitas vezes aquilo que você faz de início, com o melhor das intenções, não necessariamente, né, é perfeito. Então, existem alguns ajustes necessários de se fazer ao longo do tempo. Então, por isso que várias dessas propostas, eventualmente, elas podem e devem sofrer, né, ajustes ao longo do tempo. E a ISO 14000, ela é uma proposta de uma série de normas que visam determinar, né, determinadas ações para garantir que empresas, quer sejam elas do setor público ou privado, tá, possam praticar a gestão ambiental naquela empresa. Isso significa, inclusive, dar visibilidade àquela empresa. É aquilo que nós falamos anteriormente, né? É uma situação em que, entre aspas, ela se mostra, né, interessada, entre aspas, boazinha, mas ela também tem como contrapartida ganhos, né? Essas normas, elas não são absolutamente retiradas do nada, elas são norteadas pelo sistema de gestão ambiental, que é definido por uma organização internacional, tá? Então, é um selo que realmente tem ali seriedade
sobre sua implantação, e até mesmo porque se sabe da visibilidade que tem a partir do momento que uma empresa adquire esse selo, né? E, ao mesmo tempo, isso é importante porque se cada empresa ela realmente pudesse se preocupar e implantar, né, a gestão ambiental, seria bom para ela e com certeza bom para todos nós, muito bom para o ambiente. Licença, Aqui, professor. oi, pode falar, Pedro? Ah, não, acho que já vai responder nesse slide. Eu ia perguntar. Opa, sua voz, eu acho que você mudou, tá? Mutou aí. Você ia perguntar o quê? Eu ia perguntar se esses 14 mil seriam as normas da ISO. Sim, São as normas, né? são as normas, tá? É justamente isso, as normas que vão tentar, né, fazer com que, de fato, haja um norteador, né, para aquela empresa, para ela promover o equilíbrio entre aquilo que ela produz e, logicamente, a proteção ambiental, né? Diminuindo poluentes, diminuindo o consumo, né, de recursos naturais, podendo ter reciclagem, podendo ter sustentabilidade, né? Então, são de fato essas normas que vão ali nortear e fazer com que ela adote, né, situações que visam a proteção ambiental. E a proteção social, que é aquilo que eu falei com vocês, a gente nunca pode esquecer. Proteger o ambiente também significa proteção social, né? Aqui lógico, a partir do momento que vai engatinhando, né? Porque a gente está falando aqui é engatinhar, né? Isso tudo por si só não faz grandes mudanças, não. É um conjunto, né? De todas essas ações que vão melhorar, uma vez implantadas, uma vez saindo do papel. Até mesmo as instituições, né? Como a Fundação Nacional do Meio Ambiente, como o IBAMA, não adianta só elas existirem, elas têm que estar atuantes, né? Mas no momento que isso tudo sai do papel, logicamente a gente aí começa a melhorar, tem condições de começar a melhorar. Mas isso tudo é engatinhar, isso tudo são andorinhas que não fazem um verão, né? É fundamental que possam agregar outros aí a essa causa, né? Mas, de qualquer forma, são caminhos que precisam ser percorridos. A gente também não pode menosprezar, porque elas são passos iniciais, mas fundamentais para que tudo isso possa ser implantado, né? E aí, até mesmo de sensibilização, gente. Sensibilização tanto do empresariado, como sensibilização também do consumidor, né? A gente também precisa verificar que, às vezes, se eu substituir, se houver uma alteração, aquilo que a gente viu aqui, né, em BH, a retirada das sacolinhas, pelo menos tentou-se, né? Assim, houve substituição de sacolinhas com material biodegradável, né? E às vezes existe resistência na própria comunidade, na própria população, né? Então a gente precisa sensibilizar. Todos nós precisamos ser sensibilizados para a importância disso tudo. E em 1991, o MEC, né? Ele institui dentro da matriz matriz curricular, para que todas as escolas brasileiras tenham ali, que tenha a presença de assuntos relacionados à educação ambiental. A gente já viu, não necessariamente todas têm a disciplina de educação ambiental formal, mas é importante e obrigatório que, pertencente àquela matriz, mesmo que não seja necessariamente numa disciplina formal, mas que programas de educação ambiental sejam atribuídos. Afinal de contas, a educação ambiental ela é multidisciplinar. Nós podemos trabalhar aqui com esse assunto, desde ali com o professor de ciências, desde, por exemplo, professor de artes, professor de geografia, professor de história, todos, né?
todos. A gente pode, com matemática, porque eu posso falar de economia, eu posso, artes, porque eu posso trabalhar com reciclagem. Então, assim, é muito bonito. E é interessante que a partir do momento, inclusive, que se coloque essa multidisciplinaridade, às vezes ela até tenha mais capacidade de sensibilizar o aluno, porque ele vai vivenciar na prática, né? Do que ter necessariamente mais uma disciplina para que ele ache que ele vai te preocupar com prova, atividade, ter que passar, né? É muito importante a gente, nós como biólogos, vários de vocês já trabalharam, inclusive eu tem a imagem do que o Daniel me mandou para o WhatsApp, na hora oportuna eu vou colocar para vocês também, para compartilhar com vocês. Vários de vocês já trabalharam nesse sentido e ainda vão, em termos de proposta ali, né, associar-se a esses professores, né, para que possa ser trabalhado esse assunto, mas de uma maneira leve, né, principalmente quando se trata de crianças, né, gente, porque quando a gente está tratando de adulto, é importante que a gente tenha diálogos de fato, que venham acrescentar e chamar aquele público, né, para um debate. A gente também precisa de parar e pensar por várias situações. Agora, crianças, você vai trabalhando, né, à margem. Ela está trabalhando com conteúdo sem necessariamente ela perceber. E é muito importante isso, né? E aquilo que vocês também já falaram, até por experiências que vocês passaram, de que as crianças, quando a gente trabalha com as crianças, as coisas não ficam só com elas. Elas são grandes divulgadoras, né, das práticas educacionais no âmbito doméstico. Muitas das crianças chamam a atenção dos pais em casa. E é interessante que surte o maior efeito. Por mais que o pai fale, que é isso, menino? Aqui quem manda sou eu, mas o pai vai, no fundo, parar para pensar, ficar com vergonha e verificar que algumas práticas ele pode mudar, né? Bem, depois disso, né? Depois de ter colocado ali o MEC, essa exigência de alguma forma ser trabalhado as questões ambientais no âmbito das escolas, em 1994, o MEC, né, e juntamente com o Ministério do Meio Ambiente também, criou um outro programa, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental, tá? Que tem a participação dos Ministérios da Cultura, da Ciência e Tecnologia e que fortalece, né? Justamente porque, olhem, a gente já comentou, né? A característica da educação ambiental, ela permeia, mas permeia cultura? Permeia. Você dá visibilidade. Quando a gente tem ali no cinema algo um documentário, um filme que fala de alguma questão ambiental, um documentário que fale de alguma coisa nesse sentido, né, da preservação, na hora que fala de diferentes espécies, na hora que fala sobre o Pantanal, na hora que mostra a nossa Amazônia, a nossa Mata Atlântica, enfim, sem distinção, né? Isso é cultura, você está levando a educação ambiental ali. Então, por isso que esses ministérios, até mesmo na criação desse programa, criou-se uma multidisciplinaridade. Porque eu não preciso trabalhar com a educação ambiental só no aspecto formal. Até mesmo com a população, eu posso sensibilizá-la por vias indiretas. Ela às vezes não tem nem noção, ela só quer ir no cinema, ela só quer ver um programa de televisão, ela só quer ver alguma coisa ali para entreter. Afinal de contas, ela trabalhou o dia inteiro. Mas aquilo de alguma forma possa sensibilizá-lo, né? O PRONEA, né, que constitui o conjunto de ações que almejam de fato, né, integrar de uma maneira melhor possível, mais equilibrada possível, esses conceitos ambientais e sociais, né? Que é literalmente o que a gente comentei com vocês, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental, que visa sensibilizar as pessoas de que na hora que eu falo do ambiente, eu não falo só da natureza, né?
é a natureza com o homem a ele associado, por uma questão social, inclusive, né? Então, essa integração que ela é fundamental. Por exemplo, tem como cuidar do meio ambiente se a gente colocar todo esgotamento sanitário desembocando num determinado rio? Não. Eu estou falando de uma questão social, estou falando de uma questão ambiental. Na hora, não precisa ir longe. Aqui nós temos dessas mazelas. Mas, por exemplo, me faz muito lembrar, porque o Rio é uma cidade maravilhosa, né? Você olha assim, tem uma natureza que é realmente muito exuberante. Mas na hora que você caminha ali por determinadas regiões, determinados locais, ele realmente, a gente percebe ali esgoto, e eu falo, né, capital, e você vê ali esgoto a céu aberto, água, né, esgoto caminhando ali para o córrego, um odor, enfim, uma situação que não é, de forma alguma, isso é porque tem a ver com minha memória, mesmo afetiva de uma determinada época, mas esse é um problema que ele acontece nos grandes centros do nosso país, infelizmente, né? Na hora que a gente fala disso, eu estou falando de uma questão ambiental, oh, gente, ai, fugiu. E também uma questão social, afinal de contas, saneamento básico, olha só o que está me fugindo. Tô ruim mesmo, né? Saneamento básico. Saneamento básico, ele é fundamental. Tanto ele interfere ambientalmente, como ele interfere muito socialmente. E a gente não preciso aqui ficar citando isso para vocês. Esse link, todos vocês sabem, tanto que ali esgoto a céu aberto possa ser fonte, né, de transmissão de doenças. Então, assim, é muito importante a gente fazer esse link, ter essas discussões, né? Muito comum as pessoas falarem que educação ambiental é só cuidar de bichinho e plantinha. Gente, muito. Eles se colocam absolutamente à margem, né? Como se cuidar do ambiente não fosse cuidar de nós mesmos. Bem, existe essa Agenda 21, ela é interessante que ela foi uma proposta que literalmente ela foi uma carta, né, de proposta para que mundo que nós queríamos no século 21. Então criou-se uma Agenda 21. Agenda para o século 21. O que a gente poderia mudar? O que a gente poderia melhorar? É muito importante também que, quando a gente fala das questões ambientais, nós trabalhamos muito com propostas, né? De redução, por exemplo, da emissão de carbono. Mas, professora, proposta não adianta nada. Gente, que são o seguinte, não tem como falar, ó, para ontem, né? Embora a gente fale, mas assim, não dá para falar assim, ó, fábricas parem, fábricas não façam isso, não liberem determinado. Não tem como. A gente tem que trabalhar com proposta, com persuasão, colocar meta, né? É aquela meta que a gente que trabalha, vocês sei que vários de vocês trabalham, sabe? Quando o patrão chega e fala assim, nossa, a meta é pouquinha, mas na hora que você chega na meta, aumenta a meta, né? É isso, sempre é assim. Você alcançou, aqui também a gente vai trabalhando com metas, né? É como se fossem degraus. Bem, não adianta ficar só na meta, não. A gente tem que trabalhar para atingir aquela meta. Da mesma forma que a gente não tem, às vezes, não tem gente que tem meta de ter aí no banco 1 milhão, depois na hora que chega no 1 milhão, de ter 2 milhões. Olha que meta boa, né? Essa todo mundo quer atingir, todo mundo gostaria de poder ter esse sonho, né? E fica doido para atingir. Agora, metas ambientais precisam também de quererem, né? Assinarem e realmente fazer por onde. E essas metas são para médio e longo prazo mesmo, né? Eles fizeram essas metas, faz parte, isso daí não ficou associado só a nós.
na verdade, ela foi assinada, né, por uma comissão de vários países que fizeram essa agenda, inclusive o Brasil, e em 96 foi iniciada essa agenda, tá? Aqui, a Agenda 21, ela deu-se início juntamente lá ali com outros países para tentar dar alavancar medidas que fossem boas ambientalmente. Só que a gente custou, né? Em 96 a gente começou a literalmente a imaginar essa Agenda 21 brasileira e tentando fortalecê-la, né? Mas de fato, ela começou a ser implantada, não foi em 96, não, foi em 2003. Olhem só, demoraram 7 anos entre o início da agenda e literalmente o início da sua implantação. Então dá para a gente perceber, até por esses anos todos, né, o como que aqui a gente caminha muito a passos lentos. Como eu falei com vocês, essa agenda ela foi assinada, é uma proposta a âmbito mundial, foi assinada por 179 países e foi também um legado da ECO 92. Então, olhem só, foi um legado da ECO 92, o Brasil começou essa carta, né? E olha que ele sediou aqui a ECO 92. Em 96 ele começou com a carta, em 2003 ele começou a implantar. Então, entre o início de se falar em Agenda 21 até a primeira implantação dessa agenda aqui no Brasil, demorou-se 11 anos, tá? Olha só. Essas medidas, né, elas incluíram programas que visam diminuir o desperdício, ou seja, visando sustentabilidade, o engajamento das esferas, né, de toda a sociedade empresarial, né, para que possam ter medidas de crescimento econômico e sustentabilidade, tá? Que é algo muito possível, sim, basta querer, né? A questão é que dá trabalho, a gente tem que mudar alguns conceitos, né? E as pessoas às vezes não querem abrir mão daquilo que já é relativamente mais fácil para elas, né? Mesmo que seja em detrimento de prejuízo à natureza e, consequentemente, prejuízo às próprias gerações futuras. Mas tem muita gente que não se preocupa, né? Tem gente que não preocupa nem com o próximo, imagina com as gerações futuras. Enfim. E aqui, só para vocês verem, né? Tivemos, então, uma Agenda 21, que ela iniciou-se global, tanto é que ela foi assinada por 179 países. Tem a realidade do país, que aqui no caso da nossa Agenda 21, aqui no nosso país, e logicamente isso se estende aos municípios, que é na esfera local, tá? É importante que com essas agendas também começou-se a fomentar mais a implantação de organizações não governamentais. Por que elas são importantes? A gente já comentou aqui, né? Elas são importantes, elas ajudam a fiscalizar, ajudam a motivar determinadas localidades a implantar determinados programas ambientais. Então, isso é muito importante. Né? Coloca aqui para vocês quem tiver interesse sobre o tema, né? O artigo Educação Ambiental e Políticas Públicas, tá? Vale a pena aí. E eu sempre tenho colocado nas minhas disciplinas essas sugestões de leitura, porque eu acho que vários de vocês já estão pensando e já estão imaginando que vão até trabalhar, qual tema a ser trabalhado, por exemplo, numa monografia. E como a gente tem um público muito eclético, né? Porque a biologia ela nos permite isso, e eu sei porque eu já tive a oportunidade de perguntar grande parte de vocês, né? Lembra, não sei se vocês recordam, no evento ano passado, na semana de biologia, quando eu tenho ali anotado até hoje o que cada um ali de vocês, né, ali inclusive dá justamente essa leitura da amplitude, né, do que eu estou dentro de uma sala de aula de biólogos,
né? Futuros biólogos, mas eu sei que eu estou diante de um público bastante eclético, em que tem quem goste de questões ambientais, assim, todos gostam, né? Mas quem quer, de fato, se dedicar mais, de uma maneira mais intimamente associada à profissão, quando formar a questão ambiental e a várias outras disciplinas. Então, eu tenho colocado para vocês essas propostas, sugestões de leitura, porque, eventualmente, quem aí, né, quiser mais aprofundar sobre esse assunto, são boas sugestões, né? Logicamente que não se limita só a elas, mas ficam aí algumas propostas mais diretamente associadas ao que a gente acabou de falar, tá? É isso que eu comentei com vocês, já falei anteriormente, não adianta só proposta, né? As questões ficarem só no papel, só de falácia, não, isso é o primeiro passo, mas só falácia não adianta nada, né? É importante falar, propor, colocar no papel, mas o papel sair dali e pôr em prática. E é fundamental que dentro das políticas públicas implantadas, de tudo aquilo que a princípio deu-se de incentivo, né, para termos avanços ambientais, que tenhamos fiscalização. Essa fiscalização ela inicia por cada um de nós, tá? Cada um de vocês. E, logicamente, com o apoio ali do setor público, né? Para, de fato, fazer-se cumprir aquilo que for necessário, tá bom? Eu coloco aqui algumas questõezinhas, que é bom, que eu quero ouvi-los, tá? E eu fiz também um joguinho em que, justamente para fixar essas políticas públicas que a gente acabou de falar, e para vocês terem ali depois, né, para ajudar a fazer associação de fatos, de objetivos e de datas, tá bom? Então, vou colocar aqui, é bom que eu ouça um pouquinho vocês, e eu peço a vocês, né, pensem, o que você responderia, né? Olhem só nessa primeira questão. As preocupações com as questões ambientais nem sempre foram destaque dentro das discussões de importância para os países, de fato, que a gente tem falado sempre, né? Sendo assim, os assuntos relativos ao meio ambiente ganharam maior destaque após qual acontecimento histórico? Pensem aí e já já você fala a resposta. Deixa eu ver. Qual o fator histórico que foi assim o estupim, né, para que começassem a pensar um pouco mais nessa questão ambiental? Deixa eu pegar aqui, amarelo, marca texto. O que vocês marcariam? Pode me falar. Qual letra que vocês marcariam? Marcaria a letra B. Isso, Pedro. Mais alguém? Sim, letra B mesmo. Revolução Industrial, de fato. Ela foi um marco. Na hora que a gente fala, gente, questão ambiental, ela foi o marco, porque ali a gente chegou meio que no limite, né? Semana passada teve até uma questão que trabalhava com isso, que eles acreditavam que inicialmente, né, as fontes seriam inesgotáveis, né? Mas com toda a revolução industrial que houve, logicamente, se tornou, né, mais visível que a gente precisa de cuidar do ambiente, porque existe esgotamento de recursos, né? Muito bem. Vejamos, acho que tem mais um. O governo tem responsabilidade sobre como ajudar. Não, tem que ter uma coisa errada, não. O governo tem responsabilidade sobre como ajudar para que haja qualidade em diversos aspectos que interferem na qualidade de vida da população. Conforme estudado, as políticas públicas podem ser entendidas como? Vejamos. Aí eu vou deixar vocês lerem, né? Qual que vocês marcariam? Vocês já vão me falar já já. Gente, a minha sala tem mais gente do que Daniel e Pedro.
Por favor, deixa eu ouvir agora uma voz de uma outra pessoa. Pensem aí, se façam presente. Vocês já receberam aquele WhatsApp? Fulano de tal, dá sinal. Ô, gente, por favor, gente, me dê sinal de vida. Quem é que vai falar agora para mim aqui? Qual questão que vocês vão marcar? Sinal. Ô, gente, nem a professora implorando, por favor. Daniel, você fica rindo, né? Por gentileza. Deixa eu ouvir a voz de vocês. Estou com saudade. Professora. Tá vendo? A gente aqui, eu tô até como um suada. Obrigada, Letícia. Que coisa boa. Letra A, deixa eu ver. O conjunto de ações que o governo adota para fortalecer a resolução de problemas em alguma área que é prioridade para a população. Muito bem, Letícia. Isso mesmo. Obrigadíssima. Muito bem. Que bom. Que bom. Ai, ai. Essa vida é louca, né? Quando vocês estão lá na sala de aula, a gente fica implorando para vocês pararem de falar, né? Agora a gente está vivenciando, implorando para vocês falarem para a gente. Ô, vida cruel, né? Sempre a gente tem que lutar para tudo quanto é lado. Não é fácil, não, gente. Olha só, deixa eu ver se tem mais alguma questão. Tem. Mais uma aqui, ó. Então pense aí com carinho que eu quero ver a voz de mais uma pessoa aqui, ó. Vejamos. Os impactos ambientais são inevitáveis, já que o uso dos recursos naturais é necessário. Porém, ele pode ser minimizado para não afetar de forma negativa o meio ambiente. O uso dos recursos naturais na Terra é fundamental para. Então, pensa e me dê o prazer de ouvir a sua voz. Deixa o colega pensar também. Quem vai me dar o prazer de ouvi-lo? Gente, por favor, vou ficar muito feliz em ouvir a voz de quem ainda não se manifestou hoje. É a letra A? Isso, Rafa! Rafa, isso mesmo. A sobrevivência de todas as espécies existentes e para o ser humano alcançar sua produção econômica. Isso mesmo, Rafaela. Eu adoro ouvir você falar, viu, Rafa? Sabe por quê? Você é muito caladinho em sala e aqui você vira e mexe, você participa. Gosto muito, viu? Valeu, obrigado. Gosto de todo mundo. E tem muita gente aí para poder falar, tá bom? Mas é engraçado, na hora que vocês falam é bom. A gente fala assim, gente, eu tô sendo ouvida. Dá um alento pro coração da gente, vocês não têm noção. Muito obrigada, Letícia, Rafa, ao Pedro, ao Daniel, que já responderam hoje, tá? Muito obrigada. Deixa eu ver agora, deixa eu ver se tem mais. Não. Agora, como eu falei com vocês, é aquele joguinho que eu tenho feito, né? Aqui a gente vai tentar fazer junto. Aí mexe com data, eu sei, né? Mas eu acho que vale a pena. E fica, como é aquilo que a gente tem feito, né? Fica com vocês também, de alguma forma, como incentivo, para que depois vocês possam, em casa aí, de bobeira, né? Como diz os meus meninos aqui de casa, de boas, poder pegar alguma coisa. Não seja só chegar e ler, né? Fala, nossa, que coisa chata. Não. Pode chegar,
mexer em uma coisinha aí digital no seu celular e lembrar, a Lu fez esse joguinho aqui. Mas, gente, eu nunca me senti tão tecnológica, vocês não têm noção. O Gabriel aqui só fica rindo da minha cara. Porque, logicamente, deu para perceber que ele me ajuda, né? Ele que me... Aqui, deixa eu ver. Oh, meu Deus, eu fiz coisa errada. Em vez de fazer completar. Que coisa boa. Isso! Vejamos, eu quero ouvir vozes, tá? Vozes dos meus alunos, de todos vocês, tá? Agora não fica exclusivo só a quem ainda não falou, não. Quero participação de todos. Olhem só. Eu Nossa, coloquei. Tem. E dá trabalho, eu sei que dá. Mas a gente pode aqui, ó. Vamos no que vocês acham que seja o mais provável, depois a gente corrige, tá bom? Não tem problema nenhum. eu vou deixar essa pro Pedro. Não, eu quero a ajuda de todos os universitários, Daniel. Sabe Olha, por quê? É um exercício que a gente vai fazer. Oi, diga. a Agenda 21 é 1992. Então, vem cá. Deixa eu ver, 1992. Agenda 21. Tá. Vamos ver. É 92, quando ela foi... Depende do conjunto aqui da obra. Ela tem mais datas para ser falada, tá? Mas tudo bem. Vejamos, vamos ver. Que mais? O quê? Podem falar? Do IBAMA 89. IBAMA 89. Que ótimo. Quem falou? Deixa eu ver aqui. Foi Karine, não foi? Ei, Karine. Oi. Tá joia, Karine. IBAMA 89. Que mais? Sabe por que eu falei a Agenda 92? Que ela teve a proposta, depois ela iniciou aqui no país no ano e ela foi implementada no terceiro ano. E 92 também teve um outro evento aqui no Brasil, né? Então, vocês cuidado que de repente tem essa data para outra coisa também. É uma data que pode aparecer. Vejamos, o que mais? Podem, mesmo que errar, a gente não tem problema nenhum. Depois a gente vai consertar aqui. Eu acho que a Política Nacional do Meio Ambiente é de 81. Política Nacional do Meio Ambiente, 81. Vejamos, 81. O que mais? A Rio 92 aconteceu em qual ano? Gente, presta Ué, atenção. a Rio 92 não foi em 1992? Eu acho que foi. Então, será que esse 92 está aqui e que aqui possa ser aquelas outras datas relacionadas, que aqui é o início da Agenda 21 no país? Foi em 94. 94? Então, vamos colocar 94 aqui. O que mais? O objetivo do MEC é difundir a educação ambiental. O objetivo do MEC, cadê? Deixa eu ver. É difundir onde que tá. O objetivo de difundir a educação ambiental e preparar novas gerações é para quem? Para o MEC. Para o MEC. Ô, professora, Diga. mas a Agenda 21 não foi criada em 96? Eu já tinha dado uma colher de chá, o Daniel. Eu tô indo o que você tá falando. Eu só corrigi esse 92 aqui. Agora, se você... Não era porque foi há 7 anos depois? Tem, é isso que eu falei. Ou era outra? 3 datas com ela. O Isso também é início diferente. foi no ano e a implantação em 2003. Vocês acham que esse 94 possa cair em outro ano aqui? Deixa eu colaborar com vocês. Eu acho que esse 94, ele deva até a ver com essa criação do programa de educação aqui ambiental.
Se não me engano, foi em 94. Então, aí eu deixo aqui para vocês. Vocês escolhem. Eu coloco. O início da agenda foi em 91? Se a gente parar para pensar, pouco provável, porque em 92 foi quando pararam para pensar uma proposta global. Então, não deve ter sido 91. Só restou uma data. O que vocês acham? 91 MEC e 96 Agenda 21. 91 MEC. Eu acho, né? Tá, tudo bem, depois a gente corrige, não tem problema nenhum, gente. Vocês não precisam ficar com medo de errar, não. Quem que foi responsável aqui? Ó, objetivo de diminuir desperdícios através do planejamento. O que vocês acham? Quem que é responsável pela inclusão da educação ambiental nas políticas do governo federal? Esse é difícil, não é? Porque tem muito assunto aí que ele entrelaça. Quem é que visa melhoria na qualidade de vida e proteção da biodiversidade? O IBAMA. IBAMA. Quem que tem como objetivo fortalecimento da área ambiental? E o objetivo é a preservação ambiental. Olha. Política Nacional do Meio Ambiente. Política Nacional, deixa eu ver aqui. Política Nacional do Meio Ambiente é o que você acha? Preservação ambiental. Você acha que é preservação ambiental? O que mais? A Carta para a Educação Ambiental, vocês acham que é o quê? Eu acho que é diminuir o desperdício através do planejamento. Aqui, essa. A inclusão da educação ambiental nas políticas do governo federal. Proneia. Proneia. E por último, então, vocês acham que o início da Agenda 21 tem como objetivo o fortalecimento da área ambiental. Ok. Universitários, posso enviar a resposta? Alguém quer mexer ainda nas cartas? Ô, gente, seria bom, né, se eu pudesse aqui pôr, igual o programa de televisão, né, valendo. Imagina, cada resposta correta dá prêmio, ia ser ótimo. Aí eu ia ter uma adesão, assim, incrível. E todo mundo só querendo acertar. O que vocês acham? Posso enviar a resposta? Pode ir na fé de Deus. Na fé do Senhor? Divino Espírito Santo. Então vamos. Vejamos. Foi até sonoro. Caraca. Foi até sonoro. Ele foi uma determinada sequência, vocês repararam? Bom, aqui, exibir as respostas. Só que agora eu vou corrigir as respostas de vocês, olha. Ó, vocês viram a dança da cadeira? Olha, a Política Nacional do Meio Ambiente foi proposta em 1981 e é responsável pela inclusão da educação ambiental nas políticas do governo federal. Em 1989, houve a criação da Fundação Nacional do Meio Ambiente, do IBAMA, com o objetivo da preservação ambiental. Em 1992, foi através da ECO, né, o Rio 92, uma Carta Brasileira para a Educação Ambiental, visando a melhoria da qualidade de vida e a proteção da biodiversidade. Em 1991, o MEC instituiu que a educação ambiental estivesse no ensino das escolas brasileiras, né? Não necessariamente como uma disciplina, mas que ela estivesse lá. O objetivo é difundir a educação ambiental e preparar as novas gerações. Houve, em 1994, a criação do Programa Nacional de Educação Ambiental, que é o PRONEA, com o objetivo de fortalecer a área ambiental. Em 1996, houve o início da agenda, né? Aquilo que iniciou lá em 92, a nível
mundial, teve o início da agenda aqui no Brasil em 96 e a implantação, o início de fato da implantação em 2003. Aí que são 7 anos depois de 1996, né? Depois de 7 anos aqui, ela foi implantada. Bem, aí eu vou encaminhar para vocês, porque eu concordo com vocês. Essas datas, e até mesmo porque aqui tem uns objetivos que eles se entrelaçam muito. Mas eu vou encaminhar, porque para ajudá-los nessa, deixa eu ver aqui, políticas públicas, tá? Que realmente eles entrelaçam para vocês, quer queira ou não, no fazer e ver a resposta, porque só ver a resposta não faz ninguém guardar, não, né? Ele jogar, fazer associação, como que eu vou guardar, né? Como que eu vou guardar? Aí vocês vão observando e vocês têm uma tendência maior a associar um pouco mais, tá bom? Bem, com isso, encaminhei para vocês agora no WhatsApp, tá, gente? E aí também é isso. Isso que eu fiz aqui, gente, vocês também conseguem fazer aí no programinha com vocês. Vocês fazem. Ai, meu Deus, mas que preguiça, eu vou ter que ir lá no material da Luciene para corrigir? Não, é só pedir para poder, primeiro, ver as suas respostas e depois pedir para corrigir a resposta, tá bom? Vem tudo para você aí bonitinho, ó, tá? E é por isso que eu acho que aí fica mais fácil, né, de guardar, porque, na verdade, também não dá muito trabalho, não? Bem, aqui, nós vamos dar início, né? A unidade 2. Professora. Diga, pode falar. Pode Pra falar. mim tá na tela da atividade ainda. Tá. Obrigada. Eu acho que eu até vou falar que foi friamente calculado, só para ver se vocês estavam atentos, sabe? Para mim não passar essa vergonha. Deixa eu ver. É que tem hora que a gente esquece de compartilhar, gente. Eu acho que agora tá, tá? Ok? Agora Tá sim. Tá, Era para ouvir nossa voz, né? Oi? Para ouvir a voz, lógico. Isso, Daniel, sempre. Bem, educação ambiental, agora falando dos problemas ambientais e da percepção ambiental, né? Que é o que a gente vai dar um foco, né, mais direcionado aqui nessa unidade 2, tá bom? Bem, mas é o que eu comentei com vocês, pelas imagens que não nega, a gente não tem quebra, né, nenhuma, assim, drástica de assunto, não. E é que a gente vem falando. Olha só, a gente acabou de ver ali algumas políticas públicas, particularmente, né, principalmente chamando a atenção no que se refere ao nosso país. E já pensou, gente, se tudo isso fosse colocado, né, de fato, aí no dia a dia? Bem, só que nós sabemos que não é bem assim, e nós sabemos que nós temos muitos problemas ambientais, né? E também não é um problema só do nosso país, não. A gente sempre chama o holofote pra gente, porque se a gente não começar de casa, fica difícil. Mas existem problemas ambientais no globo todo, né? A nível mundial. Bem, agora não adianta só ter propostas, a gente precisa executá-las, a gente precisa de enxergar de fato os problemas e, se necessário for, fazer novas propostas, aumentar a fiscalização, enfim. E é isso que se propõe dentro de uma educação ambiental, né? A gente tem observado várias situações vêm acontecendo ao longo das décadas, juntamente com essa visão que a gente acabou de ver, que essa visão ambiental, ela também tem ganhado holofote há pouco tempo, né? E ali vem ganhando essa visibilidade e, ao mesmo tempo, também continuam-se esses problemas, né? E precisa de muito interesse político e social para que eles sejam resolvidos.
humanos, né? Essa discussão a gente já falou, ela tem entrado na pauta, vocês mesmos já mencionaram que isso tudo teve um salto maior de importância a partir da Revolução Industrial, né? E essa associação, que é muito importante, de falar que essa proteção, ela não se refere apenas ao mundinho, refere-se a todos nós, pegando muito esse aspecto social, né? Bem, por que na hora que eu falo com vocês, de que essa preocupação ambiental, ela é recente, né? Até brinquei, eu sei que na hora que eu falo década de 80, década de 70, década de 80 para vocês, vocês acham que isso, nossa, é muito tempo. Mas não é, porque esse mundo é mundo, nós estamos inseridos nele, obtendo dos recursos naturais, precisando desses recursos, nós nunca conseguimos viver sem necessitar desses recursos naturais. Então, para a gente imaginar que desde, literalmente, a presença do homem na Terra, agora que foi parar para pensar que é preciso preservar, na verdade, a gente perdeu um bom tempo aí, né? Bem, é importante isso, né? À toa que até coloca essa imagem. Nós sempre tivemos essa necessidade, né, de explorar mesmo os recursos naturais. Nós precisamos dos alimentos, nós precisamos da água, né? Precisamos aqui de vários recursos para manter a nossa integridade, inclusive, né? O aquecimento, enfim, tudo. Agora é interessante que, há tempos passados, a relação do homem com a natureza era uma relação diferente. Por quê? Porque o homem, ele ia aonde tinha recurso para ele, né? Ele era um indivíduo nômade. Ele não fixava residência. Se por acaso, aqui nesse local, o terreno, né, tá muito ácido, tá plantando e a plantação não está condizente, né, com a demanda, com a necessidade daquela comunidade, eles saíam dali e iam para outro local, né? Agora nós estamos aqui, nós estamos encontrando quantidade suficiente para toda a demanda, eles saíam. Eles não ficavam querendo explorar cada vez mais. Se naquela época do ano, porventura, não tinha muito o que eles precisavam, eles não ficavam ali explorando ao máximo para ter, né? Não, iam, deixa a natureza ali, ela mesma consegue, por situações próprias e naturais, eu vou para outra área, depois eu volto. Então, isso, né, logicamente, a gente hoje em dia não consegue imaginar a gente nômade dessa forma, né? Mesmo porque com a população de bilhões de pessoas no planeta, já pensou se todo mundo fosse nômade? Não tinha a mínima condição. Mas, ao mesmo tempo, mostra que se a gente deixar, né, ter respeito pela natureza e respeitar o ciclo, os vários ciclos ambientais, eles se recuperam. Há momentos de fato que eu não terei determinadas espécies ali, elas estão, né, às vezes no momento de crescimento, elas estão no período reprodutivo, então tudo isso é a cargo da natureza. Isso por que eu estou falando disso? Porque nesse período a situação respeitava a dinâmica da natureza. Só que não ficou, né? Se a gente for imaginar, a partir do momento que o ser humano começou ali, principalmente, conseguir fazer os seus materiais, né? Aí ele começa a elaborar uma faca, aí ele começa a elaborar uma flecha, aí ele começa a ter construções. Não, mas agora ele construiu uma casa, né? Com os recursos que ele tinha. Como que ele vai abandonar essa casa e vai para outro local? Não, fiquei nesse local e agora vou explorar ao máximo esse local. Então, a partir daí, né, que começa a ter uma relação diferente do homem com a natureza.
uma relação de exploração mesmo. Ele sempre foi dependente, mas antes ele respeitava o ciclo da Terra. Agora não, ele fixou. Ele quer fazer valer e prevalecer a comodidade dele, né? Em cima de uma necessidade. Isso faz com que também a população vai crescendo, porque crescer e multiplicar-vos é algo que a gente sempre obedeceu muito fielmente, né? Eu tô aqui para olhar o rostinho de vocês e vi, estou na hora do intervalo. Então a gente vai ficar com essa, tá? Vou deixar aqui para a gente retomar já já. Então tomem uma água, deem um descansozinho e na volta eu quero ouvir vocês, tá bom? Tem uma turminha aqui que eu ainda não ouvi voz, tá certo? Ó, tomei uma aguinha aí, também vou renovar minha água aqui. Beijo para vocês. Nossa, não vou nem me falar, tá bom, professora? Todo mundo já cascou fora. Ok, professora, até daqui a pouco. Valeu, Daniel! Hoje eu acho que eu tô carente, não tô? Acontece.